Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês. Eu queria agradecer muito aos nossos participantes que serão apresentados nesse nosso debate e agradecer muito aos ouvintes também, em nome da STAB, que é a Sociedade de Técnicos Açucareiros e Alcooleiros do Brasil. Esse webinar é a inspiração do Zé Paulo Stupiello, que é o nosso presidente da STAB, e que, aliás, Zé Paulo Stupiello é inspiração para a grande maioria das pessoas que estão nos olhando hoje. É um grande prazer, uma honra para mim estar falando em nome dele e participando como staff. Um abração para o Zé Paulo que está nos ouvindo. E a indicação do meu nome já é irresponsabilidade da Rafaela Rosseto, que também agradeço e mando o meu abraço. Eu quero dizer que nós vamos ter um debate sobre a questão dessa pandemia. A discussão que teremos aqui hoje será em cima de quais foram as providências e queremos deixar um pouco de tempo também para falar um pouco mais do que a gente espera para frente, tá? Esse nosso debate, essa nossa apresentação, leva muito em consideração como é que cada um trabalhou essa questão, quais as experiências de cada um, como é que nós integramos os esforços para poder chegar em algum lugar. Eu queria comentar com vocês que, entre os aspectos que nós devemos mencionar nessa abertura, antes de passar a palavra para os três importantes debatedores nossos hoje aqui, é dizer que essa crise é a crise mais estranha daquelas todas que nós já vivemos. Nós tivemos crises que atacaram a economia real, como, por exemplo, o choque do petróleo. Nós tivemos 2 choques do petróleo muito claros na década de 70, década de 80, que foi um estrago na economia, sem dúvida alguma. Nós tivemos crises financeiras, crise financeira da Ásia, um período, depois agora a crise financeira de 2008, que foi mundial, que também trouxe muito problema, trouxe muito, digamos, estrago nas economias de uma forma geral. Dessa vez, as coisas aconteceram por completo. Eu quero dizer, a doença, a pandemia, veio de uma forma global, com a força, digamos assim, do medo, do temor de quem lê e conhece o que aconteceu com a gripe espanhola. Ela veio, de alguma forma, trazendo um transtorno econômico enorme do ponto de vista de geração de empregos, ao mesmo tempo acompanhando mortes, seguidas mortes, enfim, problemas graves no seio das famílias, somando, portanto, o impacto econômico e o impacto da saúde, trazendo, digamos, uma perturbação muito ruim. E isso, claro, que abala de uma forma tremenda a nossa economia. O país se preparava para subir, nós tínhamos todas as condições para crescer, nós tínhamos largado para trás toda uma visão negativa econômica que vivemos durante um longo período e iniciávamos uma subida importante. Pois bem, essa nossa decolagem foi segurada e nós, então, passamos a viver esse outro mundo, essa nova realidade. Pois bem, nós vamos ter, então, no dia de hoje, esse debate que vai estar procurando caracterizar esses problemas e a gente vai começar com cada um deles. Nós vamos... Renato Fantassini inicia esse debate. Por favor. Sim, vamos conversar. Boa, Renato. Bem-vindo. Obrigado. Bom, de antemão quero agradecer a participação, essa oportunidade de poder participar. E eu quero dizer que eu falo em nome, na verdade, de uma coletividade, né? Eu estou trazendo aqui uma experiência diante de uma realidade, como o Caio bem colocou, inusitada, e nós, dentro do possível, como a gente tem brincado, estamos trocando a hélice do avião com ele no ar, porque não tínhamos precedente e não tínhamos nenhum tipo de receita para enfrentar tudo isso que nós estamos enfrentando. Eu falo pela usina Batatais. A usina Batatais, para quem não conhece, é uma usina que está localizada a 60 quilômetros de Ribeirão Preto.
ela processa aproximadamente 4.300.000 toneladas de cana e tem 2.000 funcionários. Então, esse é o nosso breve resumo de empresa. E nós estamos já há alguns dias, vamos dizer, ou meses, né, porque nós começamos a safra dia 1º de março. Então, quando chegou a questão da quarentena, a gente já estava em plena atividade. E a gente, com o tempo, descobriu que para enfrentar tudo isso, para poder buscar alternativas para tudo isso, a gente precisava aprender a agir não só em nome de um time, mas pensando numa coletividade muito maior, né? A gente tem que pensar nos nossos colaboradores, temos a sorte de pertencer a um grupo de empresas considerado como atividade essencial, então não paramos um dia sequer de trabalhar, mas essa condição nos impõe uma responsabilidade muito maior, né? Cuidar dessa coletividade não é fácil e graças ao empenho e ao entendimento de todos que participam desse dia a dia da empresa, eu acho que nós estamos conseguindo. Hoje, Batatais é uma cidade que apresenta poucos casos, né? É uma sorte nossa, nós temos somente 32 casos oficiais confirmados, tivemos somente um óbito, né, no município, e nós não tivemos nenhum caso confirmado ainda dentro do quadro de colaboradores, né? Então, nós não temos nenhum registro de casos de Covid. A gente tem uma preocupação bastante grande, já tinha, com a questão da saúde e da segurança das pessoas, e isso aumentou muito, né? E uma das formas que a gente encontrou de encarar essa nova situação incorporando no dia a dia da empresa, incorporando no dia a dia daquele trabalho todo que a gente já faz preocupado com a saúde e a segurança dos trabalhadores, mais esse elemento, né? É um elemento novo, um elemento que a gente ainda está descobrindo a forma de lidar, mas incorporando as novas medidas, os novos procedimentos de proteção mútua, né? Porque a gente, na verdade, quando se protege, a gente, na verdade, está protegendo o próximo. Isso eu acho que é esse senso de responsabilidade que a gente precisa desenvolver nas pessoas, e daqui para frente a gente vai ter que conviver ainda muito tempo com isso, porque a pandemia a gente não sabe precisar, mas tem um sentimento pelo histórico que a gente vê lá fora, que ela ainda está acontecendo, né? E a partir do momento que a gente teve um plano estruturado, todo bem trabalhado e cuidado, né, pelo Estado de São Paulo, de uma retomada chamada de consciente, a nossa preocupação aumentou um pouco mais, porque, no fundo, até então a gente tinha um relativo controle sobre o que acontecia com o colaborador dentro da empresa. E fora a gente tinha a esperança de que ele, de fato, estava se cuidando, e toda a família dele estava se cuidando e se protegendo contra os contatos que levam à questão de proliferação do vírus. Com a abertura, a gente notou, de alguns dias para cá, uma efervescência nas cidades, e as pessoas estão realmente na rua, estão saindo, aquilo parece que era uma situação, estava contida ali, que as pessoas precisavam daquela liberdade, e isso nos preocupa bastante. Porém, é uma realidade. Acho que nós temos que começar a pensar que isso vai fazer parte da nossa vida daqui para frente, não sei por quanto tempo, mas vai fazer parte. E o que nós temos que começar a pensar é como nós vamos nos proteger daqui em diante, para que a gente evite o colapso do sistema de atendimento de saúde. Então, é uma forma de olhar agora, não só de se fechar e ficar esperando tudo passar. Não, na verdade, nós vamos ter que ir para a rua e vamos ter que ir para a vida e aprender a conviver com isso. Então, era só isso que eu queria fazer de abertura. Vou passar rapidamente uma apresentação, dizendo o seguinte, que eu trouxe aqui as principais medidas que a gente adotou, mas eu não me ative muito às medidas. Por quê? Porque as medidas hoje elas já são bastante conhecidas,
o que não falta são regras e normas e manuais e recomendações e protocolos para a gente poder saber o que fazer, mas eu trouxe um resumo disso, porém, me ative mais a uns pontos que nós consideramos importantes, que possibilitaram colocar em funcionamento, colocar em prática essas medidas com o sucesso que a gente teve até o momento, vamos assim dizer, né? Que é um dia de cada vez, não dá para a gente achar que o jogo está ganho, porque não está, né? A gente está, talvez, na metade do primeiro tempo, mas vamos lá. Bom, nós, como princípio, para poder começar a tratar tudo isso, é claro que a gente foi desenvolvendo e amadurecendo isso com o tempo, nós tivemos que pensar, na verdade, na condição de saúde e vida dos colaboradores, dos seus familiares e de toda a comunidade, porque isso tudo está muito interligado e para a proliferação do vírus, da pandemia, a convivência social realmente é um vetor que pode ser complicado e pode trazer muito risco, né? Agora, isso, como eu disse, já foi uma realidade, já observada, estamos observando, estamos vivenciando. Agora, a gente precisa pensar o seguinte, como conviver com a presença desse vírus ainda durante um tempo. Afinal, nós não temos nem remédio, nem vacina ainda, e nós precisamos realmente praticar, incorporar certos cuidados, certos procedimentos nas nossas vidas, não só dentro das organizações, mas também fora dela, né? Porque, no fundo, eu acho que a maior preocupação é o que leva para dentro da organização e não, na verdade, o que surge dentro da organização. A gente indo e vindo todo dia, isso é um vetor que está presente, não tem como. E eu achei interessante uma pequena fala de uma diretora da Organização Internacional do Trabalho, num artigo que foi publicado agora no meio do mês de maio, que ela diz o seguinte, que antes de voltar ao trabalho, os trabalhadores devem ter certeza de que não serão expostos a riscos indevidos. Eu estou pegando emprestado essa fala e sabendo que a gente não parou, na verdade, mas toda vez que o colaborador vai para o trabalho, seja diariamente, seja durante o seu turno de trabalho, ele tem que ter a segurança. A OIT fala, ele não pode estar exposto a um risco. Mas aí ela faz um complemento que eu achei muito interessante, que é, além disso, para ajudar a revitalizar as empresas e as economias o mais rápido possível, os trabalhadores terão que cooperar com essas novas medidas. Então, porque a gente percebe que não é tão fácil você tirar do papel, tirar da verdade, colocar em prática uma medida de proteção mútua. Eu sempre insisto em falar em proteção mútua, porque a gente faz uma proteção que, se todos fizerem, vai funcionar bem. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar com essa visão, né? E a primeira providência que a gente tomou lá atrás foi realmente reunir uma equipe que pudesse discutir o assunto. A gente não sabia muito bem, lá em 12 de março, como que seria isso, e a gente reuniu ali aquele grupo de pessoas que, a princípio, poderiam contribuir com ideias que estavam surgindo, como fazer, algumas coisas importadas de fora, e a gente foi, hoje a gente tem aqui uma equipe considerada multidisciplinar, que se reúne toda semana, pelo menos uma vez todo mundo. Fora desse comitê, a gente tem reuniões pontuais para resolver coisas que estão acontecendo no dia a dia, e assim, graças a esse grupo que levou para todos os colaboradores, através da estrutura de gerências e líderes, né? Tudo aquilo que a gente entendia que deveria ser adotado para poder reduzir o risco de contaminação. E assim nós fizemos. Hoje a gente tem esse comitê ainda atuante, a gente vai mantê-lo pelo tempo que for necessário. Tem um pessoal importante participando, que são alguns membros do sindicato, que são diretores, que estão dentro da organização, membros da CIPA. Esse pessoal é fundamental, porque eles têm o contato direto no dia a dia com os colaboradores, então eles conseguem sentir qual é o peso dessa responsabilidade que nós temos em estar trabalhando e ter que manter a saúde e a vida das pessoas e compartilhar isso no dia a dia. Isso, para nós, foi muito importante. E, assim, sem a participação de todo esse pessoal aqui, eu acho que dificilmente a gente conseguiria ter chegado até hoje
com o resultado que nós chegamos, né? E nós temos, na nossa visão, alguns desafios, né? O primeiro deles realmente passa por isso que eu estou falando, que é sensibilizar e conscientizar as pessoas sobre o risco ainda existente de contágio no ambiente de trabalho e fora do ambiente de trabalho, né? Levar isso para a família, levar isso para o dia a dia, para aquela questão da confraternização de final de semana, aquela questão de ir num banco, ir na farmácia, ir no supermercado, todo esse cuidado, que é ali que a coisa pode complicar, né? E, para isso, o que a gente fez? Investiu de uma forma bastante intensa, de uma forma bastante, assim, consistente em ações de comunicação, tanto dentro da organização, quanto fora naquilo que é possível, ajudando realmente a divulgar toda essa preocupação e todos os aspectos relacionados a cuidado que a gente deve ter, né? E um outro ponto que a gente tem de desafio hoje, e talvez vai ter por um tempo ainda, é a diversidade de normas e recomendações que todos os órgãos de fiscalização ou de controle resolveram fazer e emitir, divulgar e recomendar. Então, hoje a gente passa boa parte da semana, depois que a gente faz as reuniões, principalmente com a Única e tal, discutindo ou revendo todos os nossos procedimentos, enriquecendo as nossas ações, colocando em prática outros pontos ou aprimorando ações, no sentido de tentar estar compliance com esse monte de norma que surgiu, né? Parece que é uma coisa um pouco brasileira, isso, todo mundo resolve fazer o seu protocolo, e isso acaba sendo preocupante, porque os órgãos de fiscalização, eles vão adotar isso na hora que chegar na empresa, ou vão questionar isso na empresa, então a gente tem que estar, de fato, muito por dentro do que está acontecendo, e dentro do possível, colocando isso em prática. Hoje já não tem tanta novidade, mas a gente tem que tomar cuidado com os termos, com as recomendações da forma que elas são colocadas, porque muitas vezes um detalhe pode fazer a diferença e você, por mais que está se esforçando, não está atendendo um determinado ponto. Então, são desafios que a gente precisa ficar muito atentos. E existem algumas ações que são complementares e super importantes, né? No começo foi mais intenso, agora a gente mantém alguns casos, que é a relação próxima, muito próxima, que a gente precisa ter com os órgãos públicos de saúde locais. Dentro do possível ali na região de atuação das usinas, mas muito propriamente ali de onde vêm os colaboradores, né? Porque isso mostrou, na verdade, que a gente, trabalhando junto, a gente consegue ter uma ação e até uma reação a determinadas situações que são muito mais efetivas. Então, isso é muito importante, eu particularmente recomendo que quem ainda não conseguiu ter essa proximidade, que o faça, porque pode parecer que não é importante, mas na hora que acontece a necessidade, a gente vê como é bom ter alguém ali que já está alinhado contigo, já sabe o que você está fazendo e vai ajudar a empresa e não, na verdade, olhar como uma crítica ou com algum tipo de julgamento, né? E a questão da solidariedade, que, no fundo, nós vamos precisar ser muito solidários daqui para frente. As economias, elas estão extremamente abaladas no mundo todo. Nós, aqui no Brasil, vamos sofrer para poder retomar tração na economia. Vai ter muita gente precisando de ajuda. Então, nós, de novo, temos a sorte de pertencer a uma atividade considerada essencial, que não paramos nossa atividade, tivemos um impacto no mercado, mas estamos trabalhando. Então, isso é muito importante, e essa solidariedade, ajudar com doações, seja de álcool 70, seja de material, para o sistema de saúde, para aqueles locais que ajudam e atendem idosos, crianças, enfim, tudo que é possível fazer, a gente tem feito. Estamos ajudando na higienização da cidade, que era uma ação que a própria Secretaria de Saúde local tinha iniciado. Nós praticamente adotamos isso, estamos fazendo isso diariamente. Coisas que, na verdade, não são só, de fato, uma ação institucional para poder levar o nome da organização. É isso também, mas é, de fato, uma preocupação com a condição de saúde e vida das pessoas. Eu acho que isso, de novo, é o nosso princípio, nós não podemos perder isso de vista se a gente quiser continuar trabalhando.
E, no meio de tudo isso, a gente foi criando planos, né? Vários protocolos, adotamos o que várias outras associações de classe, principalmente, recomendaram, fomos adotando, fomos incorporando e adequando isso à nossa realidade, desenvolvendo planos operacionais e de gestão, pensando na falta de um gestor, pensando, na verdade, na falta de uma frente de trabalho, como que a gente vai se virar com isso. É difícil até de imaginar, mas a gente precisa pensar, porque a gente pode estar exposto a um risco desse, né? Agora, recentemente, tinha um risco de a gente ter um lockout, e aí a gente ficou pensando, né? Como vai ser isso? Né? Como que isso vai nos afetar? Está descartado? Não está. Então, por isso que a gente tem que pensar em plano e começar a pensar o seguinte: como que a gente vai continuar a nossa safra, no nosso caso, até 18 de dezembro? A gente tem que estar sempre pensando dessa forma, convivendo com essa nova realidade. E, por fim, não menos importante, a gente tem que estar muito de olho. Hoje já está indo para a votação, não sei se já foi votado, mas os textos, né, da MP 936, que trazem a possibilidade da gente reduzir jornada e suspender contratos de trabalho. São coisas que a gente precisa estar sempre olhando, que ainda não cuidou do acordo dos sindicatos para poder lançar a mão disso a hora que for necessário. Eu recomendo que o faça, que é importante. E como, não menos importante, mas como um resumo somente, ações que nós tomamos, trouxe aqui um resumo. Caso alguém queira mais detalhes, eu estou à disposição a qualquer momento, no final eu deixo o meu contato. Mas não é muito diferente do que talvez a maioria já tenha adotado como ação, né? Tem alguns pontos importantes aqui, que nós cuidamos muito dos ambientes de trabalho, tem que realmente manter as pessoas isoladas o máximo possível, de forma, né, distantes. Adotamos o uso de máscara como um novo EPI, né, para todo mundo, por tempo indeterminado. Acho que é a melhor forma, sabe? É uma regra geral. É para usar tempo integral, independente de onde você esteja. Porque se a gente começa a colocar 2 metros, mas quando eu estou sozinho, mas... Então, assim, tem tanta coisa para você observar, e na hora que você começa a trabalhar, você esquece de tudo. Então, assim, use a máscara. É chato, tá? Mas use. Eu acho que é a melhor regra para se adotar com relação a essa barreira física, que ainda é importante se todos usarem, né? Um ponto importante, estava batendo um papo antes com o Caio, é a questão das pessoas que vêm de fora, motoristas de transportadoras de produtos finais e outros produtos. As pessoas estão sempre se movimentando, estão indo em porto, estão indo em bases de combustível, enfim. São pessoas, são vetores, na verdade, importantes que precisam ser muito bem controlados, né? Dentro dessas as ações, a gente tem tentado adotar e acompanhar tudo que está sendo recomendado. E, de novo, se alguém tiver alguma dúvida, quiser se aprofundar, nós estamos à disposição, né? E, por fim, aqui na minha apresentação, eu quero só deixar uma reflexão, né? Nós não temos ainda nem remédio contra a Covid, nem vacina, então, hoje, a prevenção ainda é o melhor remédio, né? Então, a gente precisa ser responsável e solidário com o próximo. Lembrando que, quando eu uso a máscara, não é por mim, é pelo próximo. Então, se a gente tiver essa consciência, conseguir desenvolver isso, a gente vai poder conviver bem agora e ter um futuro ainda possível de viver de uma realidade considerada mais normal. Era isso que eu tinha a dizer e vou deixar os colegas falarem, depois a gente volta. Renato, obrigado, muito boa apresentação. Eu estou com som? Alô? Sim, uma ótima síntese de excelentes resultados que a gente tem visto de uma forma geral. Eu quero manifestar, e o Renato colocou muito bem. Gente, o grave problema estava em São Paulo, capital, uma outra grande cidade. Nós temos algumas usinas próximas de grandes cidades. Então, o risco continua alto, está vindo para o interior com mais força, a curva brasileira segue alta. Portanto, continua um momento de muito cuidado. Portanto, por isso que é muito importante
a gente olhar com atenção o que cada um está fazendo. Renato, obrigado. E nós vamos agora para a segunda apresentação. Na nossa lógica que nós tínhamos feito, seria o Carlos. O Carlos já tá em ordem para falar. Então, enquanto ele não entra, a gente está começando a ouvir alguns comentários de usinas mais próximas de cidades maiores que começam a ter casos, inclusive parece que hoje. Então, toda atenção é pouca daqui para frente. Esse é o grande temor, quer dizer, quando a coisa viesse para o interior com mais força e, de repente, começasse a criar caso e, claro, dificultando a nossa vida como produção. De qualquer modo, vamos lá, né? Vamos lá. Boa tarde, boa tarde. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a você, Caio, e ao professor Stupiello pelo convite. A gente da São Manuel fica aqui muito honrado com o convite de vocês. Peraí, apareceu algo aqui, peraí, me perdoe. A gente fica muito honrado com o convite de vocês. E nós temos uma pequena apresentação que a gente gostaria de mostrar aqui para falar um pouquinho sobre as nossas ações em relação ao Covid. Mas antes disso, eu queria contar um pouquinho como é que a gente viu esse negócio, como é que chegou para a gente aqui, né? Como foi muito bem comentado pelo Renato, nós também, quando isso começou, fomos pegos de surpresa e nos primeiros dias nós montamos um comitê de contingência. E o objetivo disso era tentar minimizar os nossos casos na região e garantir a segurança dos nossos colaboradores. E eu vou mostrar um pouquinho do que esse comitê fez e de como nós encaramos tudo isso, tá? Isso é muito mais um bate-papo. Por favor, Caio, fique à vontade para ir fazendo perguntas. É uma breve apresentação aqui. Então, eu vou demonstrar um pouquinho o nosso plano de ação aqui. Bom, como a gente comentou, a gente criou um comitê de contingência para endereçar todos esses pontos. E o que aconteceu num primeiro momento? Quando a gente começou a trabalhar tudo isso, o nosso grande foco foi em garantir a segurança do nosso colaborador. E a gente tentou trabalhar isso num primeiro momento e eu acho que a gente teve um sucesso bastante grande por conta da comunicação. Nós focamos em conversar com todos para que todos entendessem muito bem o que estava acontecendo e nós focamos em atitudes validadas para dar essa segurança. Quer dizer, num primeiro momento, nós chamamos aqui dentro de casa um infectologista para nos ajudar a desenhar os nossos planos e seguimos com isso, comunicando muito bem para os nossos colaboradores esse negócio todo. Enfim, esse foi o primeiro grande momento. Como é que nós vamos dar segurança para o nosso colaborador e continuar a nossa operação em ritmo, já que nós somos uma indústria considerada essencial. Num segundo momento, a gente percebeu o seguinte: como é que a gente explica para o nosso colaborador, para a família dele, para os vizinhos, por que ele está trabalhando e o seu vizinho, que eventualmente trabalha numa loja ou trabalha numa outra natureza de negócio, não está? Então, a gente começou a entrar num segundo momento muito em comunicação. Como se comunicar com a comunidade para que todos compreendam o porquê você continua e possam te apoiar nisso. E num terceiro momento, quer dizer, eu falo momento, né, mas tudo isso aconteceu meio em paralelo. E num terceiro momento, a gente começou a olhar para a nossa comunidade. Nós somos uma usina aqui na cidade de São Manuel, 270 quilômetros de São Paulo, e São Manuel tem 38 mil habitantes. Então, a gente notou que destes 38 mil, numa primeira, já no comecinho do Covid, pelo menos 3 mil famílias estavam em uma situação muito complicada, uma situação de fome. Então, como você, enquanto empresa, encara essa situação? E a gente acredita muito em sustentabilidade e a gente, na nossa crença aqui, a gente entende que você é parte integrante da comunidade e é uma simbiose esse negócio todo. Então, para que você tenha uma licença social para operar, para que você consiga andar para frente, você tem que trabalhar muito com a tua comunidade, até porque é o que te mantém. Então, num terceiro momento, nós investimos bastante em como é que a gente vai ajudar a comunidade que nos ajuda o tempo todo nesse momento de crise. Então, vamos lá. Bom, o que nós olhamos? Primeiro, nós olhamos isso com 5 focos, né? Com 5 grandes riscos. Do ponto de vista de pessoas, como é que nós vamos
segurar essa transmissão do vírus, como é que nós vamos trabalhar para que isso não se espalhe. E eu tenho alguns slides mostrando isso, mas principalmente nós começamos a entender qual é o perfil de disseminação. E eu acho que tanto nós como todas as outras usinas que devem estar conosco agora, imagino que a gente tenha chegado na mesma conclusão. O grande problema para a gente era o transporte e o refeitório, quer dizer, então nós desenvolvemos uma série de ações, mas muitas focadas nisso. Duplicamos a nossa frota de ônibus, colocamos após cada viagem uma higienização completa dos veículos. No caso do refeitório, nós transformamos isso num restaurante de marmitex, quer dizer, você desenvolveu uma capacidade de fazer marmitex e distribuir para a empresa toda, para que os colaboradores possam almoçar cada um no seu setor e em espaços que a gente delimitou e colocou mesas bastante separadas e baixou a capacidade do refeitório. Então, nós fomos trabalhando para que isso acontecesse. Bom, operação. O segundo grande risco que a gente enxergou foi a continuidade das operações. Como é que a gente garante que isso continue respeitando os protocolos? Então, nesse momento, a gente começou a estudar bastante para ver o que a gente tinha que mudar dentro da nossa operação, e eu vou falar um pouquinho sobre isso também durante os slides. Mercado é mais ou menos o que todos nós estávamos preocupados. O que acontece com o etanol nessa situação e no açúcar com essa situação? Suprimentos. Quer dizer, você está entrando numa situação dessa, e no ano passado nós convivemos aí com uma greve dos caminhoneiros, onde você começou a ter dificuldade de insumos. Como é que a gente pega o que a gente aprendeu naquele ano e traz para essa situação? Então, no nosso caso, nós aumentamos os nossos estoques, nós basicamente rastreamos toda a nossa cadeia de suprimentos para entender o que a gente avaliava que podia ter risco de fornecimento. Então, por exemplo, insumos cuja a matéria-prima é feita lá fora e precisam passar por um porto que pode ter uma greve. Então, a gente pegou um pouquinho esse negócio todo, é claro, dentro de uma razoabilidade, e mapeou os insumos mais estratégicos que poderiam, eventualmente, até parar a nossa operação, e nós trouxemos para dentro. Então, nós praticamente quase triplicamos esse estoque, para ter uma certeza de que nós não pararíamos a operação por conta da nossa cadeia de suprimentos. Financeiro, num primeiro momento, já em março, no começo da crise, a gente já começou a avaliar que esse ano em específico não seria um ano cujo desafio é a rentabilidade, como todos os anos. O desafio se torna a liquidez nesse tipo de ano, quer dizer, como é que você constrói caixa e mantém um caixa que te permita atravessar essa crise para você chegar do outro lado. Quer dizer, como é que você dimensiona essa ponte? Se você fizer uma ponte de madeira muito frágil, você não chega do outro lado, mas quer dizer, se você fizer uma ponte de aço super forte, você chega, mas não tem nada lá do outro lado. Como é que se você baliza isso, sendo que no comecinho as taxas estavam super altas, aquela loucura, os bancos elevando taxa, diminuindo o prazo, como é que você se equaliza para tomar exatamente o que você precisa, deixando espaço para tomar a longo prazo logo depois? É um pouco do que consideramos aí no começo da nossa discussão, e de lá para cá viemos executando essas políticas. Bom, posto todos aqueles riscos, nós pegamos aqui cinco pilares do nosso plano de ação e começamos a atacá-los um a um. Nós focamos em pessoas, em higienização e limpeza, gestão da saúde, na comunicação e na comunidade. Eu vou dar alguns exemplos aqui, totalmente pontuais, só para mostrar como é que nós fomos pensando esses aspectos. E também eu queria passar um pequeno filme para vocês, que vai ter uma relevância quando a gente falar de comunicação lá na frente. Diante de todo o contexto que a gente vê, a gente fica um pouco amedrontado, né? Ninguém está se sentindo totalmente seguro, né? Todo mundo um pouco apreensivo. Porque é uma doença que ela é assintomática. Em muitos casos as pessoas nem tiveram muitos sintomas. Nós, da usina São Manuel, entendemos a gravidade da crise do novo coronavírus. É hora de unir esforços, de comprometimento e atitudes. Continuamos preservando os empregos, produzindo açúcar, que é essencial nos alimentos, e trabalhando para que não falte combustível nos postos. Continuamos a cuidar com responsabilidade do bem-estar, da saúde e segurança dos nossos colaboradores durante a preparação da nova safra que está chegando.
Nós temos que higienizar nossas mãos, os ambientes nossos de trabalho e bater em cima. Uma vez a gente seguindo as recomendações, eu acho que o risco ele se torna bem pequeno. Para isso, temos começado os dias reunindo um comitê que analisa os acontecimentos. Estamos oferecendo as condições para a higienização em todas as etapas. Monitoramos os que trabalham, garantimos que não se aglomerem e respeitem a distância necessária. Aos colaboradores é entregue água sanitária, com instruções para uso na desinfecção das suas residências. Passamos a transformar a dosagem de uma parte do álcool que produzimos, doando para unidades básicas de saúde, hospitais, polícia e prefeituras do entorno. Os colaboradores que têm acima de 60 anos e os pertencentes aos grupos de risco se mantêm em suas residências sendo remunerados. Casos suspeitos ou que apresentem sintomas são orientados, encaminhados para a quarentena e acompanhados à distância. Mudamos as nossas condições de trabalho, das formas de alimentação ao transporte, garantindo a integridade das pessoas, a continuidade do negócio e respeitando os protocolos de segurança da Organização Mundial da Saúde. A empresa hoje ela está oferecendo condições seguras, de acordo com o cenário dessa pandemia, né? Então acredito que essas medidas elas acabam protegendo o funcionário. Nós da São Manuel temos uma forte relação de compromisso com a comunidade e, pensando na manutenção dos serviços essenciais, adaptamos nossos caminhões para higienizar áreas públicas nos municípios vizinhos. Estamos doando alimentos para as famílias mais carentes da cidade de São Manuel. Acreditamos que na crise, cada um mostra quem é, que mudamos e melhoramos o mundo com nossas ações, que esse compromisso é parte de uma visão de sustentabilidade que não começou agora e que se mantém viva enquanto superamos juntos esse grande desafio. Isso é o que nos une, esse é o jeito São Manuel de ser. Bom, eu queria mostrar esse filme porque ele é um pouco do que a gente trabalhou, eu já vou falar dele. Antes eu só queria comentar que isso é muito rapidamente, eu acredito que todos nós tenhamos seguido um pouco na mesma direção, mas do ponto de vista de pessoas, eu acho que a principal coisa que fizemos foi trabalhar para que o vírus não chegasse, né? Então nós colocamos termômetros na entrada, quer dizer, antes do colaborador entrar no ônibus, ele já é devidamente medido e tem um protocolo específico se ele tiver uma temperatura acima do normal. E eu acho que isso deu uma segurança muito grande para que a gente continuasse a nossa operação, né? Obviamente, home office para uma série de pessoas, também mudamos a nossa estrutura para fazer um espaçamento de ponto bastante diferente. Bom, isso são algumas fotos que a gente tem aqui só para exemplificar um pouco o que estamos fazendo, né? Bom, do ponto de higienização, a gente atacou todos os pontos que são críticos, então ar-condicionado, ônibus, todo esse tipo de coisa, atacamos nossas próprias salas, tem até a sala que eu estou aqui, a gente criou algo que é um marcador de mesa, quer dizer, você senta numa mesa, você usa essa mesa, no momento que você termina, você vira isso aqui e a gente limpa essa mesa com álcool 70 para que o próximo possa usar. Então, uma série de protocolos que foi dando uma segurança um pouco maior aos nossos colaboradores e para a gente, né? Passando aqui, gestão de saúde é um pouco a questão dos termômetros que eu comentei e todo o protocolo que a gente desenvolveu para quando aconteçam casos. A nossa cidade é pequena, São Manuel tem 40 mil habitantes, mas nós já temos 49 casos aqui, dos quais 31 já foram curados, 49 na cidade de São Manuel, né, não na usina. 31 já estão curados, os outros estão sob observação. Aí. Aqui na usina nós tivemos alguns casos confirmados e nós tomamos protocolos muito sérios para encaminhá-los e para que eles possam ficar em casa. Já retornaram ao trabalho depois de vários dias dentro de um protocolo de segurança.
E comunidade, esse é um dos pontos que a gente comentou lá atrás, né? Como é que você se insere numa comunidade que está enfrentando tudo isso, sendo que você é uma das empresas que emprega de fato nessa comunidade, como é que você se posiciona frente a isso? A gente entende que a gente tem uma responsabilidade muito grande. Então, nós partimos para um caminho de começar a conscientizar a comunidade e a oferecer algumas coisas, a fazer algumas parcerias. Então, não só com a nossa comunidade, que é São Manuel, mas com a nossa comunidade estendida, com outros vários municípios da região, Botucatu, Areiópolis, Pratânia, que são cidades aqui próximas, nós desenvolvemos uma parceria e convertemos os nossos caminhões-tanques em aplicadores de hipoclorito. Então, eles limpam as vias, principalmente em frente a hospitais, em frente aos parques e em frente a locais de muita circulação, para que a gente faça um trabalho social com isso também, né? Nós também investimos muito para tentar trazer alimentação para a comunidade, e a gente focou isso nas crianças, quer dizer, você tem uma população grande em São Manuel que passou por uma dificuldade, e nós desta população tentamos ajudar sempre, e esse é o nosso foco social, é trazer sempre um apoio à criança. Então nós pegamos junto às escolas quais são as populações carentes dentro daquelas escolas para que a gente pudesse oferecer um reforço. E isso já vem acontecendo desde março, né? Então a gente está muito contente porque mês após mês a gente tem conseguido suprir uma falta que nesse momento se fez muito evidente por uma questão aí de uma pandemia, né? Uma coisa muito séria. E, bom, aqui tem algumas fotos apenas disso. E, por fim, comunicação. Quando a gente começou essa conversa, eu comentei de três pontos que a gente se atentou lá no começo, né? Como é que nós vamos? Primeiro, continuar operando sem aumentar o nível de infecção. Como é que nós vamos dar segurança? Segundo, como é que nós vamos ajudar o nosso colaborador a compreender esse negócio todo? E aí entra a importância da comunicação. Por isso que eu até mostrei esse filme. Quer dizer, a importância disso para a gente é o seguinte: esse filme ele tem o objetivo de conversar com o nosso colaborador, mostrar que o que ele está fazendo importa, que ele pode sentir orgulho da empresa onde ele está, porque essa empresa está buscando fazer algo a mais, fazer o seu papel social. E a gente acha que isso é importante para trabalhar na moral dos nossos colaboradores, e isso tem funcionado muito bem. E por último, comunidade, a gente tem tentado dar um auxílio nesse momento para uma comunidade que sempre nos auxiliou e muito. Bom, acho que meu tempo está aqui acabando, mas, por fim, eu acho que uma coisa que o Renato falou no começo se aplica muito, e eu acho muito inteligente esse comentário. Agora é o momento de trabalhar muita conscientização, né? Porque a gente percebeu que enquanto estava dentro da empresa, só a empresa funcionando, o nível de contaminação foi mínimo, perto do que poderia ser. Nós tivemos 5 casos aqui. Agora, no momento em que isso abre, como que é isso? É um momento de conscientizar as pessoas para que todo mundo tenha muita segurança, use suas máscaras e tome suas providências de segurança. Bom, o que eu gostaria de falar era um pouco isso, e queria agradecer a oportunidade aqui e estou à disposição para qualquer pergunta. Ótimo, Pedro. Ótima apresentação, muito objetivo, anima a gente e até me levanta uma questão que fica para a STAB pensar, o Zé Paulo, a Rafaela, que apresentações como essa que nós vimos, vale a pena difundi-las o máximo possível. Isso qualifica o setor. Nós estamos vivendo um momento em que a imagem do Brasil lá fora é muito ruim. De algum modo, tudo aquilo que acontece de bom não se fala, e tudo aquilo que até não é tão ruim, mas que as pessoas aumentam, e isso joga muito contra o Brasil. Há toda uma questão política envolvida, há toda uma questão ideológica envolvida. De qualquer forma, acho que a gravação desse programa vai valer a pena colocar no ar para as autoridades de uma forma geral, e a STAB pode fazer isso. Obrigado, Pedro. Vamos agora ouvir o Carlos Belmar, que é diretor de Recursos Humanos do Grupo Terreos. Carlos, sua vez. Olá, boa tarde a todos. Obrigado pela participação, é um privilégio. Desculpa a falta de conexão no início, mas eu ouvi tudo que meus colegas disseram. Eu acho que é uma oportunidade única de a gente debater e trocar ideias. Todos estamos atravessando o mesmo drama desde início de março. Isso começou lá em Wuhan, na China, depois espalhou para a Itália, através da porta de entrada da Itália, foi para a Europa.
E aí chegou no Brasil, começo de março, e eu acho que todo mundo se mobilizou, a sociedade inteira se mobilizou para poder combater esse inimigo agora, que é o inimigo número 1 de todos, né, que é o novo coronavírus. Bom, não precisa dizer o impacto que isso trouxe para o mundo inteiro, né, em termos de impacto tanto econômico como social, como principalmente na área de saúde. É uma coisa nova que todos estamos aprendendo, né? Então, não tem receita de bolo, a gente não tem, por exemplo, a gente vai aprendendo com o exercício da captação da informação e do exercício do fazer, né? Então, isso trouxe um impacto econômico no mundo, veio para o Brasil, como meus colegas muito bem falaram, teve impacto aí em termos na economia como um todo, impacto social, e para piorar um pouco, no nosso caso, a gente não teve um alinhamento de conduta das autoridades, muita desinformação, muita fake news, pontos de vista diferentes para resolver o mesmo problema. Para os nossos negócios, nosso setor também impactou fortemente. A parte boa é que nós fazemos parte de um essencial da economia, a fabricação de açúcar, etanol e energia. Então, a gente tem um papel social muito importante na travessia dessa pandemia que a gente está vivendo. E a gente, quando começou essa pandemia no Brasil, começou a surgir os primeiros casos, a gente já se preparou. E uma coisa importante do Grupo Terreos, para quem não é muito familiarizado, nós somos 7 unidades industriais aqui no cluster da região noroeste de São Paulo. Temos uma unidade em Palmital também, que é a fabricação de adoçantes e amido, escritório em São Paulo, e 49 unidades espalhadas pelo mundo. Acho que nós fomos felizes porque a nossa controladora na França sofreu o epicentro da economia, da pandemia desde o começo, e se montaram os comitês de enfrentamento do Covid na direção da companhia, e a gente, aqui no Brasil, assistiu um pouco os acertos e erros que a própria Europa atravessou, começando pela Itália, depois para a França, a Espanha, e assim foi. E mais ou menos a gente ficou num hiato de tempo de 3 semanas de atraso. Isso foi bom, porque a gente captava muito os acertos e os erros e copiava aquilo que era bom, e aquilo que foi feito, que não era bom, a gente descartava e ia para o próximo ponto. Eu não trouxe uma apresentação aqui, porque eu imaginei que, acho que o setor está bem alinhado em termos de ações. Ouvindo aqui meus colegas, acho que todo o setor está de parabéns, uma forma que está se engajando e está se protegendo, tanto preparando o ambiente dentro da companhia, como a proteção dos colaboradores, acima de tudo. Então, eu não vou investir tempo nisso, mas eu queria falar um pouco como a gente está navegando esse mar tortuoso aí, enfrentando essa pandemia, que, como eu disse, tem reflexos também na questão econômica, social, psicológica e de saúde, sobretudo, né? Então, quando a pandemia chegou aqui no Brasil, a gente organizou os comitês de enfrentamento. Nós fizemos aqui na Terreos 3 comitês de enfrentamento, um mais técnico, consultivo, que participando profissionais de todas as áreas de atuação, segurança, sustentabilidade, psicólogos, pessoas, advogados, enfim, uma forma transversal para a gente endereçar as ações dia a dia, porque os comitês funcionavam diariamente. Então, um comitê mais transversal que enxergava a dimensão técnico-consultiva do tema, um comitê de negócios, né, de operações, para a gente não parar a operação, a gente enxergar de antemão aquilo que a gente poderia fazer para poder mitigar algum risco de paralisação e, sobretudo, o quanto a gente estava alinhado com os protocolos que esse comitê consultivo propunha e a gente implementava. Um outro comitê também se reunia diariamente deliberativo,
para enxergar os pilares de demanda, suprimentos, como meus colegas falaram aqui, a questão também a pilotagem do caixa e também a continuidade das operações é a nova forma de a gente funcionar sem estar presente na companhia. Então, algumas ações que eu coloco aqui como exemplo, desde o começo a gente colocou todas as pessoas das áreas funcionais como home office. A gente começou a preparar todo o ambiente para ter o distanciamento de pelo menos 1,5 m dentro dos espaços físicos. Limitamos o adensamento de pessoas dentro dos layouts. Mexemos no restaurante também para ter um espaçamento bom, o rodízio de pessoas que pudessem se adentrar ao restaurante para fazer as refeições, não permanecer muito tempo no local. Uma coisa muito importante, eu friso aqui, a questão do compartilhamento de objetos, porque esse vírus é bem danado, né? A gente sabe que ele circula e tem uma virulência em termos de transmissão muito grande. Então, é importante a gente evitar compartilhamento de objetos e, quando não é possível, você ter o álcool gel disponível a cada processo da operação, a higienização dos equipamentos de trabalho, seja no caminhão, dentro de um transporte, um trator, de uma máquina. Então, a gente fez um trabalho forte de higienização, está fazendo, né, periodicamente. Então, são ações, eu diria, concorrentes, que a gente está fazendo no dia a dia para a gente proteger nossos colaboradores, manter a operação funcionando. E o papel importante que eu digo que nosso setor tem um player importante para a comunidade e ajuda, porque no início da pandemia a gente fabricou o álcool 70 líquido e distribuímos para santas casas, para as secretarias de saúde, para algumas prefeituras dos municípios que giram em nosso entorno aqui. A gente fez um canal muito aberto com os nossos parceiros, com autoridades municipais, estaduais, órgãos de classe, a Única, a Fiesp, porque todo mundo construindo os seus protocolos, seus planos de contingência. Então, como eu disse no início da minha fala, a gente está aprendendo, né? Então, e numa era que a informação circula de uma forma tão rápida, ou até mais que o próprio vírus, a gente tem que saber escolher a melhor informação, a informação de mais qualidade, e fazer isso uma ajuda à comunidade. São as ações de proteção ao trabalhador e preparação do ambiente para poder evitar compartilhamento de objetos e adensamento das pessoas. Aumentamos os nossos transportes coletivos aqui para ter o máximo de ocupação de 50%, espaçamento e marcação de bancos, a higienização diária, a tomada de temperatura também por distância na entrada dos turnos, na troca dos turnos também. Então, como diz meu colega que fez a apresentação anterior, a gente vai virar esse jogo no detalhe, né? Porque o vírus está aí, está circulando, nós somos o epicentro hoje da pandemia, o interior estava um pouco mais protegido, agora está se acelerando a curva de contaminação no interior. Então, o jogo se ganha no detalhe, a gente proteger os nossos trabalhadores. E tem um ponto muito importante que eu queria salientar, que é uma coisa um pouco que a gente não, talvez, não enxerga no dia a dia, percebe emocionalmente, mas às vezes não verbaliza. É o quanto essa pandemia está gerando ansiedade nas pessoas, porque as pessoas estão mudando modos de operação dentro da empresa. As pessoas estão no home office, estão confinadas dentro dos seus lares. As crianças que têm filhos, pais e mães, estão com os filhos fora da escola. Muita dinâmica interna dentro do lar. As pessoas têm que achar um espaço também para se trabalhar durante um período dentro de casa. Então, como vocês estão acompanhando nos jornais,
nas manchetes, aí acontece todo tipo de conflito. E dentro do drama muito particular humano de cada um, tem o seu receio de se adoecer, porque, apesar das estatísticas dizerem, é uma verdade, eu acredito nisso, eu acredito no que a ciência nos mostra, que a letalidade se dá para uma faixa etária mais avançada, com pessoas que têm doenças crônicas, sem tratamento, né? Então a gente tem que cuidar disso. Mas a gente vê na TV e tudo mais, pessoas também morrendo que não estão enquadrados dentro desse espectro estatístico. Então, a estatística é bom para a gente fazer as análises de proposições, de protocolos e planos de contingência. Mas ela não endereça o drama humano, porque a gente está inserido num contexto que a doença está circulando e a gente pode ser o próximo a pegar a doença, a gente pode ser uma pessoa assintomática, a gente pode ser uma pessoa que tem um sintoma leve, a gente pode ter uma complicação, e a gente pode ir a óbito, né? Então, encarar os fatos. A gente tem que ser realista, otimista nas ações, obviamente, mas a gente não pode negligenciar que cada colaborador nosso, cada pai de família, cada mãe, cada filho nosso está passando em termos de repensar os seus padrões de comportamento à luz de uma nova realidade, e essa realidade, como a gente está percebendo, como o pessoal diz, já um clichê, um novo normal, né? A gente vai precisar conviver com isso. Quem achava que não era possível trabalhar remotamente, a gente está se mostrando que é possível. Então, a gente vai ter que rever uma série de conceitos que antes a gente tinha como paradigma, a gente vai quebrar. Temos de como a gente faz reuniões presenciais, se não faz, treinamentos modulares mais à distância. Então, uma série de coisas que esse tsunami que vai trazer dessa pandemia vai nos apresentar um outro mundo, né? Eu não estou aqui para filosofar se o mundo vai ser pior ou melhor, mas realmente cada um vai enfrentar as nossas incertezas e construir um outro mundo, e eu espero que seja melhor. Então, voltando ao meu ponto, a gente fez aqui levando-se em conta que as pessoas têm dramas pequenos humanos que a gente vive de ansiedade, que impactam profundamente no trabalho, né, nas operações, na produtividade, e que faz que muitas pessoas acabam num sentimento de negação, de falar, bom, esse vírus vai me pegar, uma forma de se proteger até emocionalmente desses medos, falar, isso aí não vai chegar até mim, e aí começa a negligenciar todos os aspectos de segurança que a gente propôs e está implementando. A gente dá máscara para as pessoas, a gente obriga a usar as máscaras no dia a dia, e às vezes as pessoas falam, pô, estou cansado de ficar confinado e tudo mais. Isso, para mim, é um gatilho, porque as pessoas estão muito ansiosas, algumas depressivas, lidando com o desconhecido. Então, a gente fez uma parceria com a empresa, o Helpline, a gente chama. Uma empresa que dá suporte no dia a dia para a gente, em termos de apoio, 24 horas, 7 dias por semana, para todos os colaboradores. Então, é uma empresa que recebe ligações de forma sigilosa para endereçar todas as dimensões do sofrimento, de dúvidas que as pessoas têm, desde situações concretas de como eu lido com a situação, então eu tenho um familiar que se adoeceu e tudo mais, o que eu faço, como questões mais íntimas de ansiedades, de conflitos que possam ter. Essa empresa tem profissionais de todos os espectros do conhecimento humano, psicólogos, assistentes sociais, psiquiatras, tudo mais, e conforme o grau de envolvimento de problema, a gente entra em contato também, no caso que tem um desdobramento mais de ameaça para o colaborador, nosso departamento médico entra no circuito também, o próprio RH. Então, e além disso, a gente mudou um pouco a nossa forma de gerenciar o dia a dia, porque como você não tem um gerenciamento presencial, a gente tem que criar instrumentos e fazer um gerenciamento de garantir que as rotinas gerenciais funcionam de uma forma remota. Então, sempre em contato com colaboradores que estão no home office, as comunicações têm que chegar em tempo real,
a gente tem que tomar a temperatura, como que eles estão se sentindo, como que eles estão lidando com a pandemia. Então, é um modo de pilotar diferente que a gente vai construindo no dia a dia. Então, para ir já no resumo da minha fala, a gente tem os nossos comitês funcionando, continuam funcionando, não agora diariamente, porque a gente chegou numa velocidade de cruzeiro das nossas ações, mas algumas coisas mudam de dia para a noite, a gente tem que pilotar isso de uma forma muito detalhada. A gente se reúne 3 vezes por semana e sempre endereçando os assuntos as auditorias e para cuidar que os trabalhadores estão seguindo as regras de segurança, de proteção, acompanhamento dos casos na região, acompanhamento do pessoal que tem home office e colocando, ativando o protocolo, o plano de contingência em caso de caso confirmado numa empresa, como a gente faz o rastreamento das pessoas potenciais contatantes e como a gente trabalha e lida com isso. Então, eu acho, para finalizar, no meio de uma jornada, a gente não sabe ainda o final disso, né? Então, a gente, como meus colegas falaram, realmente a curva está em ascensão ainda, mas eu acredito que através dessa construção coletiva que a gente está fazendo no próprio setor, né? A gente troca muita informação somos competidores, mas somos emanados nessa questão de enfrentamento dessa pandemia. Então, a gente está aprendendo muito um com o outro. Isso é muito bacana de ver. Isso nos fortalece também no aspecto emocional e cada vez mais a gente tem a certeza que está fazendo a coisa certa. Então, é isso. Eu encerro a minha fala aqui e passo a palavra para o Luiz. Ótimo. Obrigado, Carlos. Vamos voltar com todos na tela aqui para a gente poder conversar. E eu queria aproveitar você, já que nós estamos falando, parabéns pela apresentação também, muito boa, muito efetiva, muito interessante essa visão global, o fato de vocês serem também internacionais ajuda muito nessa visão. Eu vi uma fotografia ontem de Paris, o povo nos restaurantes da rua, um encostadinho no outro, eu olhei aquele troço e falei, meu Deus, esse troço vai dar mal. Mas, de qualquer modo, enfim, foi o que eu vi ontem. É interessante, mas eu queria aproveitar você, depois os dois, e me diga uma coisa. Você tocou num ponto que me preocupa sempre muito. Você chamou de negligenciar, enfim, o jeitinho brasileiro, alguma outra coisa que a gente possa chamar. Isso realmente é um pouco de preocupação que eu tenho que colocar, porque você tem que manter a régua alta, ou seja, a guarda tem que ficar o tempo todo, porque nós estamos vivendo essa realidade. Mas uma pergunta que acho que muita gente quer ouvir de vocês três, uma resposta rápida que eu peço para vocês. Se surge um caso, como é que é o procedimento? Carlos, você que estava com a palavra. Se surge, como é que você faz? Bom, aqui na empresa nós somos 8.500 funcionários. Temos já aqui no nosso cluster 6 casos confirmados, né? Então, a gente tem um protocolo muito robusto para isso, né? Então, quando a gente identifica o colaborador, então nós temos uma tratativa para as pessoas que se autodeclaram que tiveram contato com pessoas com a Covid confirmado ou com suspeita. Então, a gente afasta imediatamente. As pessoas são afastadas. Outro pilar também são as pessoas com sintomas. Qualquer sintoma de gripe, obviamente, tem um critério que o médico avalia, que é suspeita de Covid, a gente faz o afastamento por precaução, e temos uma tratativa remota com o nosso departamento médico, a cada 48 horas a gente monitora essas pessoas. Então, a gente faz esse monitoramento, então se a pessoa faz o teste e é confirmado, a pessoa, então tem, só para, acho que vocês sabem disso, mas para relembrar, contextualizar, são 2 tipos de testes, o PCR, que enxerga o vírus na sua fase ativa, vamos dizer assim, que é aquele que faz por swab, né, por coleta na garganta e na narina, e tem um sorológico, que é aquele que faz por exame de sangue, que vai detectar as 2 fases, a fase do IgM, que é
que mostra que os anticorpos estão combatendo o vírus. Depois, aí a fase final, que é o IgG alto, que mostra que o corpo está praticamente imune. Então, me desculpa quem for médico aqui, eu estou invadindo uma área que eu sou leigo, mas tanto a gente lê, a gente acaba aprendendo ou não, mas enfim, então a gente tem esses testes em mente. Então, quando a pessoa faz um teste, o médico vai acompanhar que fase ela está, ela fica totalmente em quarentena, a gente acompanha não só a pessoa, como os familiares também. E quando a pessoa é afastada, a gente já faz um rastreamento daqui dos possíveis contactantes. Por isso que é importante voltar àquela questão, porque a gente tem um critério de afastamento também das pessoas que possível contactante. Então, se a pessoa está usando máscara, respeitando o distanciamento no 1,5 metro, e não tendo compartilhamento de objetos, e tendo local marcado, as janelas abertas, ventiladas e tudo mais, a gente consegue fazer um controle mais efetivo. Então, te respondendo mais objetivamente, temos 6 casos na empresa, todos estão passando bem, 2 já voltaram para o trabalho, os outros 4 passaram de uma fase sintomática para sintomática, e a gente, por precaução, está deixando eles afastados 14 dias, e nós mudamos o protocolo para 21 dias também, para deixar afastados, porque a gente quer ter a garantia que a gente quer trazer a pessoa aqui totalmente curada, para a gente não colocar em risco a contaminação para outras pessoas também. Perfeito, obrigado, Carlos. Como nós estamos vendo no Brasil, todos os brasileiros são técnicos de futebol e agora são técnicos de Covid. Todo mundo sabe tudo sobre Covid, mas ninguém sabe nada, é um negócio inacreditável, né? Mas é isso mesmo. Então, Renato, voltando a você, vamos dizer assim, os procedimentos são semelhantes, provavelmente, àquilo que foi comentado pelo Carlos. Vamos dizer assim, a gente espera que isso... Muito parecido, Caio. Assim, eu quero só acrescentar que provavelmente é algo que as outras empresas também fazem, para facilitar esse rastreamento dos contactantes. A gente fixou as posições das pessoas tanto nos ônibus, né, nos transportes coletivos, quanto nos refeitórios, porque a gente não teve nenhum caso confirmado ainda, mas já tivemos vários casos suspeitos. Então, qualquer sintoma gripal, a gente está realmente tomando a providência de já afasta, aguarda, no 5º dia aplica o PCR, já vê quem eram os contactantes imediatos ali. Estamos conseguindo administrar exatamente como está fazendo o anterior, e aprendendo, na verdade, algumas coisas. A cada caso que surge, a gente fala, pô, isso também tem que ser olhado, isso aqui tem que ter um detalhe a mais. Olha, então, realmente, quando acompanhar, a gente teve um caso que teve contato com um caso confirmado, quer dizer, o cara não estava cumprindo a quarentena e um funcionário foi lá e teve contato. Quer dizer, a gente agora formaliza esse momento de que a gente fala, você está isolado. Então, ele recebe uma orientação por escrito, assina que vai cumprir. Foi uma dica que nós tivemos aqui da Secretaria de Saúde. Por quê? Porque eles fazem também isso. Então, quando vocês colocam, mesmo que seja caso suspeito, é importante formalizar isso, porque a pessoa, se alegar depois desconhecimento, não vai poder sair por essa tangente, porque a gente está muito preocupado. Por mais que a gente fale, as pessoas ainda não, parece, né? Não digo todos, mas a maioria ainda não perceberam que o inimigo é invisível e ele pode ser letal. Então, a gente está tentando tomar todas as providências. Obrigado, Renato. Pedro, por favor. Caio, eu faço coro aqui com o Renato e com o Carlos. A gente adotou procedimentos muito semelhantes. Quer dizer, primeiro a gente afasta a pessoa, quando a gente identifica, a gente testa e a gente monitora depois essa pessoa, ela só voltando quando o médico realmente libera essa volta e ela está livre de qualquer infecção. Dos 5 casos que nós tivemos, na verdade, os 5 ocorreram na mesma sala. Então, nós isolamos esses 5 numa tacada só. Todos eles saíram da empresa e ficaram até esse retorno. Ótimo. Um ponto que eu queria comentar com vocês, aproveitando o tempo passa numa velocidade impressionante. Nós estamos aprendendo tanto nessas reuniões, como a gente sente em reuniões presenciais, que o tempo também come, né? Aqui a gente está falando o mais rápido possível e o tempo vai. Mas eu queria comentar com vocês sobre um aspecto importante, que tem tudo a ver com que, para a gente
vamos dizer assim, dar uma visão para frente. Vamos olhar um pouco para frente, é muito difícil, mas eu acho que quem está tão preparado como vocês estão mostrando, vale a pena discutir isso. Nós tínhamos, ou comentamos em outras discussões, que guerras e pandemias, né, um dos cavaleiros do apocalipse, né, que a gente está vivendo, além da questão das mortes, elas acabam gerando uma mudança no mundo. É inevitável. Então, o mundo não será mais o que foi. É claro que, vamos dizer assim, há uma porção de coisas que nos preocupam. Nós sabemos, e esse é um dado relevante que o pessoal tem falado, que a gente sai dessa crise um pouco mais pobres do que éramos. Né? E isso é para todo mundo, de uma forma geral, sem dúvida alguma, para todo mundo. Vamos dizer assim, a dívida no setor público nosso brasileiro vai ficar num nível de 100%, né? do que seria o faturamento como empresa, né? Então, nós já rapidamente estamos chegando nisso esse ano de 2020 com 100%, como dívida pública. Então, o déficit fiscal cresce muito, a gente fez tanto esforço em déficit fiscal, isso evapora. Então, é claro que gera ansiedade. Eu comentava, o Carlos falava sobre ansiedade, que é um tema que eu estou sentindo e todo mundo está também, e esse é um dos temas que a gente fala aqui. Quando a gente pensa em reformas do Brasil tão importantes, a questão fiscal, depois a questão tributária, a questão política, isso tudo começa a ficar nebuloso e a gente já começa a olhar que isso está sendo postergado e, portanto, tudo isso impacta de uma forma muito negativa, né? São fontes de muita fragilidade para todos nós, né? Nós estamos vivendo isso. Mas eu estou comentando isso porque isso que é um refrão, falar no novo normal, né? Mas é um fato, uma nova realidade que nós vamos viver. Como é que vocês estão encarando? Eu acho esse ponto fundamental para a gente dar essa circulada daqui para frente. Como é que vocês já começam a trabalhar nos seus comitês, que eu vi que é uma forma muito, muito oportuna, porque esses comitês estão criando essa visão do novo normal, né? Dessa visão das mudanças. Como é que vocês estão olhando já um plano de retorno, de desmobilização disso que a gente está tão tenso agora? Vamos começar com o Pedro agora. Pedro, você primeiro. Caio, a gente aqui, na verdade, eu acho que a gente tem uma visão que esse negócio ele é intrinsecamente de longo prazo. Então, quando a gente olha isso, a gente olha ciclos longos e a gente entende que isso é um problema pontual de liquidez. Por que eu estou falando isso? Porque essa é a base em que o nosso comitê se estrutura para discutir essas coisas. Então, temas que a gente traz muito à baila agora. Liquidez de curto prazo, natureza do endividamento, problemas operacionais. O que a gente vê daqui para frente? A gente vê uma melhora no cenário e a gente enxerga que isso dá para ser capturado e nós não vemos aí um grande problema de longo prazo. Na nossa lógica, o nosso desafio internamente aqui continua sendo o mesmo. Enquanto produtores de commodity, como é que a gente vai fazer isso com o menor custo e com a melhor qualidade? E ponto. Porque no momento que a gente consegue fazer isso, a gente garante a nossa sobrevivência. É um pouco assim que a gente enxerga isso nesse momento. E até sem querer me estender muito, o que a gente tenta olhar também muito nesse momento é o seguinte: a qualidade da informação que a gente traz. Quer dizer, os nossos colaboradores, até a gente, todo mundo aqui, está bombardeado o tempo todo por uma série de informações. Como é que a gente filtra isso? Como é que a gente direciona para que a nossa turma consiga acessar a melhor fonte e tenha a calma necessária para passar por esse momento? Porque isso é um momento, é um ponto, é uma foto num vídeo, é um ponto numa história. Como é que a gente foca no grande vídeo? Acho que esse é o grande desafio de comunicação e de envolvimento de todo mundo, e os temas são aqueles que eu comentei ali no começo. Muito bom, muito bem respondido. Renato, por favor. Nessa linha que o Pedro coloca, eu acho que todas as empresas, elas em algum momento pararam para olhar sua vida, né, econômica e financeira, é inevitável que isso aconteça, e a gente assim, deixou em stand-by muitas coisas que a gente tinha para esse ano, que é uma safra que começou com um horizonte que mudou de rumo totalmente em uma semana, mas a gente ainda trabalha bastante aqui, sem perder de vista toda essa preocupação com o resultado, né, que a gente precisa ter,
mas para continuar operando a plena capacidade, porque uma usina ela é 75% de custo fixo. Então, uma usina parada tira o sono de qualquer um que trabalha em usina, seja ele o dono ou não. Então, a gente sabe que é fundamental nesse momento que a gente mantenha a nossa empresa saudável, né? Saudável através das pessoas, e nós estamos cuidando daquilo que está na mão da gestão direta, cuidar, mas primeiro e antes de tudo, a gente quer as pessoas bem, quer as pessoas continuando trabalhando, sem qualquer interrupção, qualquer desvio, né, no nosso planejamento, porque é importante olhar lá para frente. Eu acho que nós, como disse muito bem o Pedro, acho que vai passar, né, em algum momento isso vai passar, mas a gente precisa construir um dia de cada vez. E aí a gente, olhando assim, a gente tem conseguido, sabe? Então, acho que é importante também olhar para frente, saber que a gente vai ter que lidar com uma nova situação, como que nós vamos lidar, já estamos aprendendo, temos um plano de retomada do home office, temos ele montado, estamos adequando as estruturas, mas toda a entrega de administrativa está acontecendo de uma forma muito natural. Até agora nós não sentimos a necessidade de expor as pessoas ao risco de voltar a conviver juntas. A gente vai colocar tanta regra para o pessoal agora que eles vão se sentir incomodados estando no escritório. Então, coisas assim, está tudo planejado, não foi para a prática ainda, mas a gente já tem uma ideia de como fazer. E, de novo, todo dia nós vamos aprender um pouquinho, porque tudo que a gente colocou no papel, o que nós mais fizemos até agora foi mudar. É isso mesmo. Obrigado pela clareza. É isso mesmo. Carlos, como é que você vê, então, essa nova realidade que a gente vai viver? Bom, eu faço coro com meus colegas, mas acrescentaria 2 pontos. Primeiro, eu acho que, do meu ponto de vista, durante toda a história, né, situações e limites que a humanidade viveu, ou um país viveu, a gente, no final, sai sempre fortalecido. Então, eu tenho uma visão otimista nesse aspecto. De certo, estamos passando por mares turbulentos, mas eu acho que a gente vai sair mais fortalecido. E outro ponto otimista que eu vejo é que o nosso setor vai ganhar uma nova importância, né? Então, veja bem, se comparar a economia como um todo, alguns segmentos dos negócios foram mais afetados, outros menos. Nós também fomos afetados, mas, como eu falei na minha fala, nós produzimos açúcar, etanol e energia. Então, combustível é fundamental para a vida, né? Alimento, a gente faz um combustível limpo, a gente faz eletricidade também limpa, e o mundo eu acho que vai, assim, do ponto de vista pessoal meu, para um caminho mais solidário, mais de cuidar do ambiente. Você percebeu que com esse refriamento da economia mundial, o ar ficou mais limpo. Então, eu acho que o nosso setor sai fortalecido. Eu acho que essa comunhão de ideias que a gente está compartilhando vai ficar, as melhores práticas. Nós também estamos nos preparando para a volta gradual do home office, e também questionando não só a volta, como se volta, e que quantidade que volta, e se a gente vai ter novas práticas gerenciais para sempre, como muitas empresas estão repensando também. Então, é muito legal ter uma visão otimista. Acho que a gente está passando, como exagero, um perrengue grande, mas isso vai nos fortalecer em todos os aspectos, aí, tanto econômico como social também. Gente, eu acho que esse último papo da visão prospectiva talvez seja aquele que salta aos olhos de quem olha um setor tão antigo da economia brasileira e tão moderno em relação à economia. Há dados do setor, gente, que ninguém fala, e que é uma pena. Por exemplo, do setor do agro, disparado, quem tem a maior infraestrutura de estoques é o setor de cana, o setor canaviero. Né? Muito mais do que o setor de grãos e outros setores, muito mais, não é um pouco mais, é muito mais. Eu estou falando um ponto, um dado relevante, que começa a surgir quando a gente começa a ter que reavaliar ou avaliar os problemas que temos. Né? Aliás, apenas uma notícia para quem está nos ouvindo, hoje o BNDES encaminhou um programa de financiamento de estoques, tá? Então, estoques de etanol,
para ficarem todos ligados, isso é uma boa perspectiva. Mas o que eu queria, antes de passar para vocês falar, o último comentário de vocês, que o tempo já está nos engolindo, eu queria comentar com vocês que a visão colocada pelo Pedro, da preocupação com a liquidez, vamos dizer assim, a questão da catástrofe que a gente viveu, quer dizer, tudo aconteceu ao mesmo tempo, uma catástrofe de fato para nós, e o que mostra a resiliência do setor. O setor é muito resiliente. E isso é um fator fundamental de sobrevivência, né? A resiliência. Claro que o carinho com as pessoas, com a gestão, com os cuidados da saúde que estão sendo mostrados aqui, mas a resiliência do setor é realmente impressionante. Testado, para mim, esse é um dos últimos testes que nós estamos passando. Passamos pelo teste do PT, estamos passando pelo teste do Covid, a gente tem sobrevivido a tudo e a todos, né? Pois bem, muito bom. Claro que a melhoria das informações, vamos dizer assim, a evolução da gestão, e o que salta aos olhos, vai ficando cada vez mais claro para todos nós, é que produtividade é o nome do jogo e é tudo, efetivamente. A produtividade encampa ou encampada pela competitividade, e dentro da competitividade, tudo isso que nós discutimos aqui hoje. Uma visão que se amadurece e que melhora daqui para frente com relação à saúde e a problemas que vêm de fora. Temos que estar preparado para tudo, para os nossos internos e para os de fora que chegam também. Falando em de fora, a gente começa a viver e a questionar a questão para que serve o Estado, né? A gente vota em gestores de governo, mas existe o Estado tem que ser cuidado com muito carinho. E quando a gente fala em Estado, a gente, dentro das grandes mudanças que queremos, são mudanças voltadas a reformas de coisas que atingem a ação do Estado. Então, quando, por exemplo, o setor procura o governo para conversar sobre a necessidade de ter uma política pública que estimule o novo do ponto de vista ambiental, é porque está claro, e essa discussão está no New York Times, está no Financial Times, está no nome do jornal da China, que eu nunca vou ser capaz de pronunciar, enfim, está em todos esses jornais, em toda a mídia, que houve um casamento tremendo entre esse vírus e as mudanças climáticas. Foi aqui rapidamente discutido que esse novo normal que nós vamos viver vai ter que encarar a realidade que aonde a poluição é muito forte, a possibilidade de termos problemas como esse que nós estamos tendo agora é muito maior. E depois todo mundo paga por essa conta, né? Que veio de ambientes onde a poluição era muito forte. E é nesse ambiente que nós trabalhamos. Portanto, concordo com vocês que o setor deve sair mais fortalecido, mas outra vez, com muita gente morta no caminho, o que é muito triste. Não só fisicamente, mas empresas também que não vão suportar essa pressão nesse período que nós vamos viver. Portanto, de novo, a gente vai sobrevivendo, vai passando, alguns vão ficando para trás, que de alguma forma é uma notícia muito desagradável, mas é um fato que normalmente vai acontecer. Então, a gente está juntando bioeconomia, poluição e carbono, mudança climática, saúde, tudo isso tem que ser olhada pelo Estado, com uma política a ser conduzida. Então, o Acordo de Paris não é simplesmente um acordo de uma ideologia A ou de uma ideologia B, é um acordo de vida, é um acordo de paz, e é nesse clima que nós temos que olhar. Então, fazendo tentando fazer esse fechamento de tudo aquilo que nós discutimos, eu queria elogiar muito a apresentação de vocês, acreditar que aprendemos muito com o que estão fazendo, muitos vão ter chance de poder adaptar aquilo que estão fazendo, e eu queria, vamos dizer assim, pedir essa última síntese, comentário de cada um, começando pelo Carlos, por favor, sua vez agora. Uma síntese e um goodbye para todos nós. Bom, primeiramente, eu gostei muito do que eu vi com meus colegas aqui, só me reforçou a certeza que a gente está fazendo o certo e que a gente está muito antenado, um aprendendo com o outro. Isso é muito bacana. Como o Luiz falou, realmente isso vai deixar pessoas pelo caminho, mas, enfim, é um fato que a gente não consegue negar, né? Mas a gente tem que fazer o máximo para a gente se machucar ao menos nessa travessia e sair fortalecido realmente o
curva ascendente de crescimento do país, que está tão machucado há tantos anos. A gente precisa retomar nossa economia, retomar o progresso, trazer as pessoas que estão desempregadas para um nível bom de emprego, gerar saúde e educação para as pessoas. A gente quer, acima de tudo, um Estado eficiente, né? Como você falou. A questão se é Estado mínimo ou máximo, não importa. Eu acho que o Estado eficiente é importante para fixar naquilo que é importante para a gente fazer essa roda da economia girar e a gente voltar a ter orgulho do nosso país, né? É muito bacana essa oportunidade, esse fórum aqui com vocês, é um prazer. Eu fico honrado aqui de participar desse fórum. E eu encerro dizendo que eu fico confiante que a gente está no caminho certo. Carlos, muito obrigado. Um abração aí para nossos amigos da TROs, com quem eu convivo diuturnamente. Um abraço para você, muito obrigado. Pedro, sua vez. Eu também faço coro aqui com o Carlos. É um prazer participar de um debate tão interessante com o Carlos e com o Renato aqui contigo. Palavras muito, muito inteligentes. Eu acho que o que fica, pelo menos para mim, não só desse debate, mas dessa época toda, é um movimento grande em direção à transparência e ações cada vez mais rápidas no mundo cada vez mais dinâmico que essa crise nos faz entrar, né? Eu acho que isso é um aprendizado para a gente e eu acho que o setor tem muito a ganhar com essa nova dinâmica. Eu acho que isso é uma oportunidade muito grande para a gente desenvolver novos hábitos e ter novos comportamentos. E queria agradecer a você e ao professor Stupiello aí pela oportunidade. Obrigado, Pedro. Renato. Aliás, antes, obrigado, Pedro, e manda um abraço para o Carlos, que é meu amigo de guerra há muitos anos. Renato. Prometo. O setor ele é extremamente uma fonte de distribuição de renda, né? Eu acho que uma usina ela gera riqueza e distribui muita riqueza. Boa parte do que ela gera, ela distribui e tem uma capilaridade muito grande na geração de emprego. Eu acho que o setor, nesse momento, ele vai, ainda bem que está sendo amparado dentro do possível, né, pelo governo, tomara que isso chegue para quem precise realmente, esse financiamento de estoques. E por quê? Porque é importante as empresas permanecerem vivas. Nós vamos precisar aprender a ser um pouco mais solidários agora, principalmente, e de preferência incorporar isso, maravilhoso trabalho que a São Manuel faz, conheço e aplaudo, porque nós vamos passar por um período de retomada difícil. Não vai ser rápida a retomada. Tem muita gente brigando para comer. Então, aí depois vem as outras necessidades para serem atendidas. Então, nós vamos, de fato, ser um pouco mais pobres todos, né? Mas só que tem gente que vai ser paupérrima. Então, nós vamos precisar, para conviver de uma forma saudável, nós vamos precisar aprender a ser mais solidários e as empresas vão ter que ajudar, até que nós tenhamos governantes que possam ter essa sensibilidade tão desejada que o Caio coloca. Agradeço a oportunidade em nome da usina Batatais, é por ela que eu falo. Obrigado. Obrigado, Renato. Um abraço aí aos Biages, todos que te liberaram para estar aqui conosco. Eu quero dizer a vocês que esse programa, essa nossa live, o nome de webinar, a gente tem que ir aprendendo o que é novo, nada é em português, mas enfim, faz parte da globalização. Nós temos que aprender a valorizar o setor. O que todos ouviram aqui hoje foi, em primeiro lugar, uma visão muito clara de consciência social. Nesse país, até muito pouco tempo, se acreditava que o Estado é que tinha isso, e que o setor privado não tinha isso. E o que a gente veio percebendo na evolução, em que os dados começam a aparecer, é que nós, os produtores, é quem seguramos o andor. Somos nós, nesse Brasil, que estamos a sustentar o ambiente do ponto de vista da realidade rural. É o produtor que segura o maior percentual, muito maior do que aquilo, inclusive, que se debate, ou que se teve o debate no Código Florestal. E isso foi muito bom, isso nos valoriza. A minha preocupação é que, do ponto de vista político, a gente venha falando tanta bobagem que possa fragilizar a nossa imagem lá fora. Porque a nossa imagem lá fora é fundamental para o que a gente faz como grandes exportadores. O segundo ponto, a questão da solidariedade. Vocês viram aqui nitidamente a preocupação com o colaborador em primeiro lugar, com a equipe em primeiro lugar. E terceiro ponto, a questão das perspectivas da retomada. Nós temos uma preocupação muito interessante. Sempre
nós tivemos o PIB brasileiro e o PIB do agro caminhando próximos. Então, o PIB brasileiro estava em 1,5, do agro em 2 e coisa desse tipo. Esse ano, o PIB brasileiro vai para menos de 7 e o agro vai para mais 1,5. É para mais uma vez confirmar o peso, a relevância e esse ombro dolorido para quem está mais velho como eu, de carregar esse caixão pesado, que é um continente que a gente carrega há muitos anos. Então, olha, agradecer muito a todos vocês, aos 3 em especial, a quem está nos ouvindo, a STAB que nos deu essa oportunidade, Zé Paulo, Rafaela, um abraço para vocês. Sempre relembrando, aproveitem essa gravação, divulguem ao máximo, para que cada vez mais as pessoas entendam digamos assim, a grandeza que é o setor canaveiro nesse país. Gente, muito obrigado a todos.